Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos iniciar uma pequena série, estudo bíblico barra pregação, barra incentivos, inspiração, aspiração. E o tema dessa mini jornada que vamos ter são as festas anuais do povo de Israel. E aí, irmãos, hoje a gente vai conversar sobre as 4 primeiras festas, que são as 4 festas da primavera. E tem o restante das 3 festas do outono, que no caso a Thalita vai abordar. E aí, nós sabermos dessas festas anuais dos judeus é tão importante para nós, que só a gente estudando para saber o quanto é importante. Então vamos iniciar, né, irmãos? As 3 primeiras festas. A primeira é a festa da Páscoa. A segunda é a festa dos pães asmos. A terceira é a festa das primícias. E a quarta, a festa do Pentecostes. São nomes conhecidos, né, para nós? Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes. Só que o que às vezes escapa ao nosso olhar, um pouco rápido, né, superficial, é que essas festas eram profecias que iriam acontecer certos eventos muito importantes na vida do cristão. Porque a gente sabe que é a Páscoa, né? A gente comemora a Santa Ceia. A Santa Ceia não foi a última Páscoa, né? Que Jesus comeu com os discípulos. Então, olha como a coisa é bem maior, né? Então, é muito importante a gente saber os detalhes dessas profecias. Por quê, irmãos? Porque as últimas festas instituídas, as últimas 2 festas ainda estão acontecendo. Quer dizer, ainda são profecias que estão acontecendo e que acontecerão. Então, a nossa igreja, ela nasceu de uma dessas profecias. A nossa igreja nasceu de uma dessas festas que a Thalita vai abordar. Então, olha como é interessante, irmão, saber sobre essas 7 festas e a última que ainda vai acontecer, né? As festas anuais dos judeus nos dizem muito sobre o plano de Deus para a nossa vida. Nós vamos falar nessa noite dessas 4, né? Começando pela Páscoa. E a Páscoa, irmãos, era a festa mais importante na primavera. Como diz o Senhor, né? Aqui em Êxodo 12, eu coloquei aqui para a gente ser mais rápido, né? Êxodo capítulo 12, verso 2, Deus fala assim, ó: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano, o mês da Páscoa. Quando o povo de Israel ele foi liberto do Egito, a 10ª praga era exatamente a comemoração da Páscoa, aonde a mão gelada da morte ia passar pelos primogênitos dos pais que não tinham cumprido, que Deus tinha pedido para matar o cordeiro e colocar o sangue nos umbrais, né? Então a mão gelada da morte ia passar por eles e o povo de Israel ia ser liberto, exatamente na 10ª praga. Então era a Páscoa, ia ser comemorada a Páscoa exatamente na 10ª praga. E Deus falou que esse mês da Páscoa, o mês da libertação do povo, ia ser o principal mês do ano do povo. Esse mês ia ser como se fosse o ano novo para os judeus. Ia iniciar o ano ali. A gente vai ver que o nome desse mês é o mês de Abib. A gente vai ver na Bíblia ainda. Ele tinha um duplo sentido, né? A Páscoa tinha um duplo sentido, ou até um triplo sentido. Porque além de celebrar a libertação do povo do cativeiro, ele ia no futuro celebrar a libertação do povo dos pecados das pessoas. Porque o nosso Cordeiro ia morrer para salvar-nos do pecado. E no futuro, a Páscoa representa no futuro a libertação total do pecado, quando Jesus vier nos resgatar. Então, a Páscoa, ela tem vários momentos, né, irmão? Significado gigantesco. Tanto é que a gente vai ver quando se cumpria a Páscoa, não se precisava mais matar cordeiros. Tamanha a importância da Páscoa. Quando o nosso cordeiro pascal ele fosse morto, já não precisaria mais celebrar os ritos que era celebrado no templo. Tamanha era a importância da Páscoa, né? 1 Coríntios, a gente vai ver aqui, 1 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz: alimpai-vos, pois,
do fermento velho, para que sejais nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Olha só, irmãos, Paulo fazendo um paralelo entre Cristo, que é a nossa Páscoa. Quer dizer, a gente chama, tem uma palavrinha que a gente chama tipo e antítipo. Você já ouviu falar isso? Tipo, hoje dá até para explicar melhor hoje isso daí, porque todo mundo fala assim, né? Fulano, isso, tipo aquilo, tipo, né? Você fala assim, não, tipo aquilo. Pois é, a Páscoa era um tipo do nosso Cordeiro Pascal, que é Jesus. A comemoração da Páscoa era um tipo da verdadeira Páscoa. Então, na Páscoa, o tipo, que era aquela comemoração, encontrou o seu antitipo, o seu antítipo. E aí se cumpriu, né? Essas 3 festas foram muito importantes, 4 na verdade, né? Tinha uma sequência bem definida de acontecimentos que deveriam ser minuciosamente feitos, pois prefiguravam o nosso grande Cordeiro. Então, olha só, irmãos, cada festa, ela tinha um dia determinado para acontecer. E aí Deus, ele diz isso. Êxodo capítulo 12, do verso 3 ao verso 6, 3 e 6, ele pula, né? Ele fala assim, ó: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: dia 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família, e guardareis até ao 14º dia desse mês. Guardarei o que, irmãos? O cordeiro, né? Ele pegava, a pessoa separava o cordeiro dia 10, e ia guardar até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então, esse mês, o mês de Abide, que é o mês que aconteceu o êxodo, no dia 10 desse mês, as pessoas iriam separar o cordeiro que iria ser sacrificado dia 14. De acordo com o que estava escrito, né, o cordeiro devia ficar separado alguns dias. Aí, na festa, ele ficava separado uns 4 dias, né, irmãos? E o interessante é que o nosso cordeiro, Jesus, ele cumpriu exatamente a lei. Aí a gente às vezes pode até pensar um pouquinho errado. Ele não cumpriu a lei. As festas foram estabelecidas porque prefiguravam a morte de Cristo. Então, assim como Jesus ia morrer, Deus mandou as pessoas representarem do jeito que ia acontecer com o verdadeiro Cordeiro. Entendeu? E olha o que é que diz aí, ó, João capítulo 11, diz assim, ó: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele, né? Com Lázaro, né? Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: o que nós faremos? O que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais, que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ele ficou com seus discípulos. Irmãos, Jesus se retirou antes da crucificação dele. Jesus já não andava mais em público, assim como o cordeiro que era separado do dia 10 ao dia 14, Jesus se afastou, ele saiu de cena, e aí ele entra em cena de novo,
exatamente para a festa da Páscoa, aonde na Bíblia diz que todo homem deveria comparecer 3 vezes no ano. Uma dessas festas era a festa da Páscoa. Por isso que no verso 55 fala assim, e estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Eles estavam se perguntando: será que Jesus não vai vir à festa? Porque é dever de todo homem subir a Jerusalém 3 vezes no ano. E a primeira vez que a pessoa subiria era para comemorar a Páscoa. Então se perguntaram: será que ele vai? Porque se ele for, ele vai ser morto, né? Mas era exatamente o plano. Ele se afastou assim como o cordeiro que ia ser imolado. Maravilha, né, irmãos? Nosso Deus é maravilhoso. Em Mateus capítulo 27, do verso 40, capítulo 27, 46 ao 50, diz assim, irmãos, perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu em vinagre e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vamos ver se Elias vem livrado. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Então, perto da hora nona, né, irmãos? E perto da hora nona, que era exatamente a hora que era sacrificado o Cordeiro Pascal, no dia 14. Ele exclama na hora que o Cordeiro vai ser sacrificado lá no templo, ele morre lá na cruz, né? Prefigurando exatamente a Páscoa. Então ele cumpre, né? Ele cumpre a Páscoa exatamente como ela é. Mas o interessante é que não é que ele cumpre a Páscoa. A Páscoa foi feita porque ia acontecer isso com ele. Então, não é que a Páscoa tinha que ser cumprida. É porque ele era a Páscoa. A festa era só um tipo do verdadeiro Cordeiro, né? Logo após o Cordeiro ser imolado, no dia 14, dia subsequente, né, que é dia 15, seria o início de uma festa, irmãos. A gente está em sequência. Primeiro é a Páscoa, que é a morte do nosso Cordeiro Pascal. Logo após é a festa dos pães asmos. E aí, em Levítico capítulo 23, Deus ele continua falando no mesmo capítulo, todo o capítulo 23, falando sobre essas 7 festas. Interessantíssimo. Como Deus ele já prefigurava o que tinha que acontecer, em qual dia tinha que acontecer, em qual evento ia acontecer. Vamos ler Levítico 23, do versículo 4 ao 8. Olha o que Deus manda. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. No mês primeiro, qual era o mês primeiro, irmãos? O mês da Páscoa, né? Versículo 5 diz: no mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E repete isso no Velho Testamento todinho. E aos 15 dias desse mês, e aos 15 dias, que o Cordeiro vem imolado dia 14. Ele falou assim, dia 15 é festa do quê? Pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. Então era uma festa que ia durar 7 dias. Logo depois do Cordeiro ser imolado. Está imolado dia 14, dia 15 vai começar e vai durar 7 dias. No primeiro dia, quer dizer, dia 15, santa convocação. A Bíblia chama de sábado cerimonial. Por isso que ele fala aqui, nenhum trabalho servil fareis. É um sábado cerimonial. Mais 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Então, olha que interessante, irmãos.
primeiro dia e o último dia seria o sábado cerimonial. Findou a Páscoa, o dia, primeiro dia depois da Páscoa, seria chamado de quê? Sábado. Seria chamado de sábado. E Jesus morre quando? Numa sexta-feira? O pessoal diz que tem uns dizendo que Jesus morreu na quinta, né? Só que quando um sábado cerimonial ele caía num sábado semanal, eles chamavam de sábado grande, porque era um sábado cerimonial que caía no sábado semanal. Porque às vezes sábado cerimonial não caía no sábado. É que nem a gente quando vai começar o ano, a gente não pega o calendário e fala assim, deixa eu ver aqui se os feriados vai cair na semana, né? É a mesma coisa. A Páscoa era um feriado nacional. Só que essa Páscoa ia ser um sábado grande. Porque Jesus tinha que morrer na sexta da preparação, porque no sábado ele tem que estar descansando. Então o tipo encontra o verdadeiro. Então tinha que ser um sábado grande. A Bíblia diz que aquele sábado era um dia grande. A Bíblia é maravilhosa, né, irmãos? Ela nos baliza os pensamentos. Levítico 23, versos 9 a 11 diz assim, ó: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trarás o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Irmãos, a gente entra numa festa dentro de outra festa. Enquanto está acontecendo a festa dos pães ázimos, que é o dia subsequente
a sexta-feira da paixão, que é no sábado. Depois do sábado, do primeiro dia da festa dos pães asmos, que no caso é o domingo, né? Então, o segundo dia da festa dos pães asmos ia ter outra festa. Nessa festa ele diz que quando houverdes entrado na terra, né, prometida, que eu tenho que dar, e fizerdes a sua colheita. Não tinha sido feita a colheita ainda, por isso que é a festa da primavera, né? Antes de fazer a colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Ele moverá o molho perante o Senhor. Irmãos, eu não sei se vocês lembram que quando Jesus morreu aconteceu um negócio lá no templo, né? Exatamente. Na hora que ele é morto, o véu do templo se rasga de alto a baixo, dizendo que acabou aqui o contínuo, os sacrifícios contínuos, acabou, né? Só que para os judeus, eles acharam que não tinha acabado, né? E Deus falou para eles que na segunda-feira eles iam pegar um pouco da primícia, né? As primícias da vossa cega. Não podiam colher ainda o cereal, tinham que trazer umas primícias e dar ao sacerdote. E esse sacerdote ia pegar esse molho, né? A gente conhece hoje molho, eu ouvi isso aqui, eu pensava que era um molho de uma sopa. Eu pensava assim, mas é uma sopa para o sacerdote. Mas molho porque são vários, né? Tem muitas chaves, né? Não tem um molho de chaves, né? Então era um molho dessas primícias de cereais. O sacerdote pegava esse molho, esse mói, eu tipo mói, né? Pegava esse mói e ficava na frente do véu que tinha se rasgado, talvez já tinha consertado, né? Ele ia pegar e ia mover esse molho na frente do Senhor, na frente do véu que separava o santo do santíssimo. Irmãos, o interessante, o que é que significa isso, irmãos? Porque na hora que Jesus morre, irmãos, ele pagou o preço, ele semeou, ele pagou o preço. Agora ele tem que ir lá para o Pai e mostrar um pouco das primícias que ele resgatou. E em Mateus capítulo 27, 52 a 53, diz assim, ó: e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, quando? Depois de quê? Da ressurreição dele. Saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, irmãos, na hora que Jesus ressuscita, ele ressuscita junto também vários santos. O interessante é que o povo de Deus, os 12, né, tinham fugido, né? Jesus morreu e tinham fugido. Só que alguém precisava mostrar que existiam as primícias dos que dormem. Jesus é as primícias. E ele ressuscita com esse mói de gente. Para apresentar lá a Deus. Por isso que existia a festa das primícias. Para representar essas pessoas que iriam ser ressuscitadas na ressurreição de Jesus. E aí o povo acovardado, né? Todo mundo dormindo, né? Por assim dizer, todo mundo fugindo. Só que Jesus não falou, não, se esse povo aqui se calar, até as próprias pedras clamarão. E Jesus pegou o povo, estava só o pó da pedra, ressuscitou esse povo. E esse povo entra na cidade santa e diz assim, ó: Jesus ressuscitou. Eu não sei se é Daniel, eu não sei. São santos que aguardavam o último dia da ressurreição, só que ele não sabia que ia ser ressuscitado assim como Deus ressuscita. Que surpresa, né, não, irmãos? E aí no final do livro de Daniel, no final do livro, o anjo fala assim para Daniel: Daniel fica perguntando: Senhor, mas quando é que vai acontecer isso? O anjo fala assim: Daniel, vai descansar, dorme. No último dia, tu vai ser ressuscitado. Então tinha já uma história do último dia aí. E Jesus, quando vai lá em Lázaro, ele diz assim, ele vai animar, né? Marta e Maria, e ela fala assim: Senhor,
Senhor, começa a botar empecilhos. Ela fala assim, Senhor, eu sei que ele vai ser ressuscitado no último dia. Ela não fala isso, né? Não, eu sei que ele vai ser ressuscitado no último dia. Não, se você crê, meu filho, você vai ver a glória de Deus. Então esse negócio de último dia, o pessoal já estava se ligando, né? E aí esse povo que morreu nessa esperança acreditava, claro, quem vai saber que vai ser ressuscitado junto com Jesus? Que surpresa agradável, né? Você ser as primícias dos que dormem. E aconteceu isso enquanto o sacerdote estava lá balançando o moe de cereal, representando, né, aquele povo que tinha ressuscitado, estava fazendo de forma já oca, sem vida. Jesus subiu ao céu, assim como quando ele ressuscita, Maria Madalena diz, Senhor, vai tocar nisso? Não me toque ainda. Eu preciso subir, eu tenho que mostrar as primícias para o meu Pai. Lá em cima, e ele sobe e apresenta as primícias para Deus. Representando o que, irmãos? Que a grande colheita vai ser maravilhosa. Por quê? Porque está aqui, Pai, as primícias. Imagine a colheita. E essa era a representação da festa das primícias. Eram os primeiros cereais para representar que a grande colheita ia ser muito boa. Irmãos, um pouquinho, eu queria que a gente lesse, abrisse a Bíblia, a gente lesse junto, Romanos capítulo 6, a gente podia abrir a Bíblia, verso 1 em diante, olha o que ele diz aí. Quem diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Pois sabemos isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Irmãos, essa situação de prefiguração de morte e ressurreição nos traz um dever. Como é que nós que fomos libertados do pecado, representando a festa dos pães asmos, sem fermento, a festa dos pães sem fermento, nós somos representados pela festa dos pães sem pecado. Como é que a gente ainda quer voltar para trás? Não dá, irmão, a gente tem uma responsabilidade. Quer dizer, a gente vislumbrando o plano de Deus, nos traz para uma responsabilidade. Na última festa de hoje, que é a quarta festa, é a festa do Pentecostes. Ela tem outros nomes, porque ela é parecida com a última festa. A festa dos tabernáculos também era chamada de festa das semanas, ou festa das colheitas, porque diz assim Levítico: depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, ao último sábado da festa dos pães asmos, que era o sábado, né?
Desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. E 7 vezes 7 é 49, né? Contareis 7 semanas inteiras, até o dia seguinte. No caso dá 49 mais 1, dá 50. É o que diz aqui, ó, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Das vossas habitações trarei 2 pães de movimento, quer dizer, movido, né? Não movia o molho, agora vai pegar 2 pães e mover também. De 2 dízimos de farinha, serão o quê? Levedados. Se cozirão, primícias serão ao Senhor. Esses, diferente da festa dos pães asmos, que não eram levedados, esse era levedado. E vai representar uma situação muito importante, irmãos, aqui. Eu não sei se vocês recordam, que os discípulos, até a festa do Pentecostes, ficaram 50 dias sacrificando, se perdoando, tirando aquele velho homem, né? Cheio de defeitos, conversando com o outro, tirando as intrigas. E aí o que acontece, irmãos? Acontece a festa do Pentecostes, exatamente o cumprimento do Pentecostes, que é o derramamento do Espírito Santo. Todo homem tinha uma obrigação, irmãos, 3 vezes no ano, comparecer ao templo do Senhor para adorá-lo, alegrar-se festejando as 4 festas de comparecimento obrigatório. Eu vou ler aqui, Deuteronômio 16 diz assim, ó, 3 vezes no ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas, que é do Pentecoste, e na festa dos tabernáculos. Porém não aparecerão de mãos vazias. Então, irmãos, Deus disse que na festa do Pentecostes todo mundo ia para a festa do Pentecostes. E a gente sabe que todo mundo estava lá, né? Quando desceu o Espírito Santo. Eu queria ler um pouquinho Atos capítulo 2 para os irmãos, aqui na Bíblia. Atos capítulo 2. Olha só o cumprimento dessa festa simbólica. Olha o que Deus estava visualizando quando ele foi fazer essa festa. Ele viu o dia de Pentecostes e escreveu, ó, se faça desse jeito. Capítulo 2 de Atos, versículo 1 diz assim, ó, completando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E vieram línguas repartidas como que de fogo. Como de fogo, não é como de fogo, é como. As quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. 14 nações. Verso 6. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros, não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como é que ouvimos cada um na nossa própria língua nativa? Aí ele fala, né, partos, medos, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Verso 11, crentes e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar nas grandezas de Deus. Todos se maravilhavam e estavam perplexos e perguntavam uns aos outros, que quer dizer isso? Outros, porém, zombavam e diziam, estamos cheios de vinho. No verso 14 diz, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 12, levantou a voz e disse-lhes, homens judeus de todos que habitais em Jerusalém, sejam vos isto notório, escutai as minhas palavras. E aí ele vai e fala aquele sermão
onde se converteu quantas pessoas esse sermão? Quanto? 3.000 almas. Não é uma grande colheita, não? É uma grande colheita. Então o Pentecostes era exatamente a colheita maior. As primícias eram a colheita menor e o Pentecostes era a colheita maior. E o Pentecostes, irmãos, a gente vai finalizar com o Pentecostes, porque ele não representava só aquele dia do Pentecostes, ele vai representar a última colheita. Vamos finalizar com o Apocalipse capítulo 14? Apocalipse capítulo 14, verso 14. Verso 14 diz assim, verso 14 e 15. Olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Então outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, pois já a seara da terra está madura. Olha só, irmãos, Deus comparando a terra, os homens com o cereal, e disse para Deus: ceifa, porque já a hora de ceifar, já está madura. E na festa do Pentecostes, que era exatamente a grande ceifa, representava essa grande ceifa que Jesus vai fazer na terra. Irmãos, nós temos uma responsabilidade a falar para esse mundo que Jesus está vindo para realizar essa grande ceifa. Diz a Bíblia que ele fala assim: ele recolheu o trigo no celeiro e o resto ele fez o quê? Jogou no fogo, né? Diz assim, e lá haverá choro e ranger de dentes. Então a gente tem uma grande missão a fazer, irmãos. A Thalita vai explanar isso bem gostoso também na próxima quarta-feira. São só 3 festas. É porque como todas estão interligadas, né, eu meio que entro um pouco na dela, porque a gente tem algo a falar para esse mundo. E o nosso exemplo, ele tem que falar muito mais. Então Deus nos convida, irmãos, a, como portadores dessa mensagem, pessoas que foram compradas com preço, que elas vejam em nós a transformação que a Páscoa verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus, traz para nós. Amém. E não só uma figura, como era para os judeus, né? Eu queria convidar os irmãos para mais uma vez, a plenos pulmões, cantar o hino que a gente cantou no início, Deus de Israel.